É isso mesmo que você está vendo, bora comentar o episódio 3, analisar o episódio 3 de Skeleton Crew. Claro, você já conhece aqui o canal Norte Domingues, né? Então você sabe que as reviews aqui no canal são com spoilers. Então se você não assistiu o episódio 3 ainda, que acabou de sair, vai lá assistir, depois você volta, fechou? Não quero estragar a sua experiência. Nesse episódio que foi de fato bem divertido, assim, eu acho que a série vão ter 8 episódios ao todo, né? A gente tá chegando na metade, mas eu acho que já deu o tom, né? Principalmente esse episódio, que a gente saiu agora os 2 primeiros, ele deu o tom do que vai ser a série daqui pra frente. Vamos comentar então o episódio muito interessante, como um problema de astronavegação. Um episódio relativamente curto, ele tem ali 40 minutos, 30 e poucos com os créditos, dirigido pelo mesmo cara que dirigiu o episódio 2, então provavelmente foi filmado junto, inclusive, e ele nada mais é do que uma continuação do episódio 2. Literalmente começa no final do episódio passado, com as crianças encontrando esse tal Jedi misterioso, que, como ele mesmo aponta no meio do episódio, em momento nenhum ele falou que ele é um Jedi. Ele fica dando a entender que ele é um Jedi, principalmente porque o Win fica nisso, né, tentando descobrir se ele é um Jedi ou não, na verdade afirmando que ele é um Jedi, só que em momento nenhum ele afirma isso. Ele fica dando a entender porque ele entendeu que o Win queria muito que ele fosse um Jedi. Uma coisa que a gente não pode negar é que, de fato, o personagem do Jude Law, que é o George Nana Wood, ele usa a força. Eu comentei isso na review do episódio passado e também na live que a gente faz aqui nas quintas-feiras, inclusive deixa eu te convidar, cara. Aqui no canal a gente tá fazendo a cobertura de Skeleton Crew da seguinte maneira: o episódio sai na terça-feira ali 11 horas da noite, a review do episódio sai ali meio-dia, 10 horas da manhã na quarta-feira. Na quinta-feira tem uma live às 7h15 comigo e com o Mando do canal do Mando, ao vivo, batendo um papo com vocês sobre o episódio da semana. Então já se inscreve aqui no canal Norte Domingos pra você não perder, que logo amanhã, você tá assistindo esse vídeo na quarta-feira, no caso, né? Logo amanhã já vai ter a live 7h15. Vem pra live, que é muito legal, porque assim, aqui eu tô conversando com vocês e tal, mas lá é ao vivo, então eu vejo o chat ao vivo, pode mandar pix, superchat, interagir com a gente durante ali uma hora e pouquinho, até 2 horas, na verdade, quando a gente comenta os episódios juntos. Então vem pra live, o nome do projeto é Dia de Na Força, que justamente mostra essa união desses 2 canais de Star Wars. Espero que vocês curtam, tá? Deixa um like nesse vídeo já também, não esquece, se inscreve no canal pra você não perder nenhum outro vídeo e também as lives, tá bom? Porque notifica, geralmente, né, o YouTube notifica quando tem live, quando você tá inscrito no canal. Mas qual que é o ponto? Eu comentei aqui, lá na semana passada, que quando o Jude Law usa a força, o personagem dele usa a força, faz um sinal sonoro muito claro de que ele tá usando a força, sabe? Não só por tocar a trilha da força, o tema da força no caso, mas também tem aquele som mais grave, faz um tum, sabe? Toda vez que um personagem usa a força. E isso é um sinal sonoro de Star Wars pra gente de que a força tá sendo manipulada. E isso acontece nesse episódio mais algumas vezes. Ele usa a força pra mexer o negócio no fundo, pra ver se as pessoas estão vindo. O personagem é um usuário da força, isso é claríssimo. Só que a gente tem que lembrar que, assim, não necessariamente um personagem ter acesso à força quer dizer que ele é um Jedi. Os Jedi, a Ordem Jedi, na verdade, é literalmente uma ordem, é um grupo que segue ali os dogmas do Código Jedi. Tem ali suas regras, suas orações, seus princípios, seu modo de viver. Ter acesso à força não quer dizer que você é um Jedi. Você só é um Jedi se você segue o Código Jedi, se você treinou pra isso. Então ele pode muito bem ser um cara com acesso à força que, bom, nasceu longe da Ordem Jedi, que não foi criado na Ordem Jedi. Pode ter ali também um resquício de Ordem Jedi, claro, mas ele não é um Jedi formado, aparentemente. Existem outros grupos dentro da galáxia de Star Wars que têm acesso à força, como por exemplo a Ordem Dagoyan, que a gente vê lá em Clone Wars que eles também têm acesso à força, apesar de ser muito menor, né, um grupo muito menor que o Jedi. Lá na Alta República a gente vê literalmente uma convenção de grupos que têm poderes. Tem um grupo que tem poder de fogo, tem um grupo que tem poder de planta, e todos eles usam a força, só que cada um olha pra força de uma maneira diferente, porque eles são de planetas diferentes, culturas diferentes. Eu lembrei, agora nesse momento, tá? Não tá no meu roteiro, mas tem aquele quadrinho do Maul, que é da Era da República. Inclusive saiu no ônibus aqui da Panini, é esse aqui, ó. Aqui tá muito lá atrás, eu não vou pegar, mas vou deixar a imagem aqui na tela pra vocês verem. Esse ônibus, ele reúne 3 fases de quadrinhos de Star Wars, que são vários one-shot. Então tem Era da República, Era da Resistência e Era da Rebelião. Cada capítulo conta a história de um personagem, e na HQ Era da República do Maul, então a gente tá ali um pouco antes, inclusive, do Ameaça Fantasma. O Maul tá ali tentando se provar, sabe, caçando criaturas, mas ele acha um cara
que tem acesso à força. Só que isso que é interessante, ele acha esse cara, tipo assim, ele começa a ajudar um cara que o cara é meio que um bandido. Ele para na frente de um carro e ele começa a usar a força pra sentir se tem coisa de valor no carro e onde que tem. Só que ele não sabe que ele tá usando a força. E o Maul fala, pera, eu consigo sentir ao meu redor aqui que ele tá manipulando a força pra encontrar algo de valor. O cara fala que é só sorte ou intuição. E o Maul pensa, bom, ele tem acesso à força, é muito reduzido, mas ele tem acesso à força. Só que ele não sabe disso. Ele poderia ter sido treinado pra ser um Jedi, só que ele não foi encontrado por nenhum Jedi. Eu acho que o George Nanaud pode ser uma coisa assim, sabe? Ele usa a força, só que ele sabe que ele usou a força, mas nada impede dele ter um treino Jedi no passado ou algo do tipo. Porque vamos lembrar que Skeleton Crew se passa ali aproximadamente 5/6 anos depois do retorno de Jedi. A Ordem Jedi acabou aproximadamente 30 e poucos anos, quase 40. Quer ver, ó, 19 anos... 30 anos, a Ordem Jedi acabou aproximadamente 30 anos, então se ele tem 40, ele já poderia estar na Ordem Jedi com 10, sabe? Essa é a parada. Então faz sentido que ele tenha algum certo treino Jedi ou algo do tipo, apesar de, como eu falei no episódio passado, ele fala coisas que não são tão Jedi assim, sabe? Ele fica fazendo umas frases de efeito, que é pra colar que ele é um Jedi, justamente pra entrar na cabeça do Win, que é o menino que tá mais ali confiando nele, e como o Win fala, os Jedi são guerreiros que protegem a luz e salvam as pessoas. Porque isso entra naquilo que ele tá lendo nos livros dele, na verdade no Datapad, onde ele lê as histórias do Jedi. No domingo saiu um vídeo aqui no canal onde nós conversamos sobre a tradução do que tá escrito no livro dele. São vários contos, vou deixar esse vídeo aqui no card, mas basicamente são várias histórias envolvendo os Jedi. Então o Win tem essa idealização do que é um Jedi, e quando ele vê um cara usando a força, ele fala, bom, Jedi já era, e ele vai ajudar a gente porque ele é altruísta, afinal os Jedi são assim. Vou confessar pra vocês que assim, o episódio eu achei ele bem divertido, mas bem divertido mesmo. Eu achei que ele abraçou essa questão da aventura pirata e, mano, é uma batalha de barco basicamente que aconteceu ali, sabe? Inclusive a nave ficar presa pelo tanque de combustível, parece que é um barco preso pela âncora, algo do tipo, remete muito a isso. Só que tem uma questão pra mim, que o personagem do Jude Law, o George Nanaud, ele é um personagem pra gente ficar desconfiado dele, né? Não só a gente, como as crianças. A própria Kim, que aparece no episódio, também fala sobre isso. Cara, desse primeiro impacto foi meio esquisito, assim. Tipo, eu não me senti muito próximo desse personagem, assim, não me convenceu. Isso pode melhorar nos outros episódios, mas ele não tem o personagem e o próprio Jude Law. Nesse episódio, ele não tem o carisma necessário pra eu gostar dele. Até então, ele é um cara que, pra mim, ele tá atrapalhando a viagem das crianças, porque essa sim tem carisma. Não tô falando que não pode melhorar, tá? Acredito que seja proposital esse estranhamento, que é pra gente ficar, mano, tipo, beleza, ele é meio doidinho, ele tem cenas legais, mas você fica meio... sei lá, pelo menos eu fiquei, né? Você fica, mano... Tipo, beleza, entendi a vibe dele, mas não sei, não gostei dessa primeira participação dele, desse primeiro impacto dele aparecendo. Mas uma coisa que eu gostei é que no momento que ele volta pra pegar o SM-33, que as crianças pedem, né? Ele começa a ligar vários droids ali, e um droid que ele liga é um droid B1, cara. Lá das Guerras Clônicas, lembra? Os droids que parecem meio que uns insetos? E ele acorda já perguntando se eles ganharam a guerra, ou seja, esse B1, ele tá desligado desde as Guerras Clônicas, há mais de 30 anos. Aquele lugar ali, Porto Borgo, já tinha aparecido no Legends, e ele foi canonizado recentemente naquele livro Guia do Contrabandista, que é canônico, inclusive a Maskanata escreve parte desse guia, e lá ela cita Porto Borgo, que é aproximadamente ali próximo de Mandalore, sabe? É uma coisa mais afastada do núcleo também. E como a gente tá falando de pirata, de caçar tesouro, de pegar relíquias, faz sentido ter um droid B1 ali mesmo que desligado. Eu gostei que o episódio já começa deixando claro o porquê que o George Nanaud só saiu naquele momento. Se ele tem essa sua força e podia pegar a chave, por que ele não foi embora? Porque ele precisava de uma nave pra ir embora. E quando ele viu o bando de crianças ali panguando, ele, bom, vou pegar a nave delas, vou pegá-las e levá-las embora, e ainda ele já ouviu que elas são de Ati-Atin, ou seja, é o planeta do tesouro lendário que ninguém consegue chegar. Inclusive, vamos falar de Ati-Atin, porque quando eles vão falar com a Kim, que ela é essa amiga dele, que não é bem amiga, né? Vamos falar um pouquinho sobre ela e depois sobre o nome que ela chama o George Nanaud. Ela é meio que uma expert de rotas do hiperespaço, de mapear planetas, ela mesma fala isso. Isso é uma coisa interessante, porque em Star Wars isso de fato é uma profissão, tá bom? Lembra daquele cara
cara que a gente viu lá no Despertar da Força, bem no comecinho, que é o que entrega pro Paul Dameron o mapa para chegar no Luke. Esse cara se chama Lor San Tekka. A família San Tekka em Star Wars, eles são muito conhecidos por mapearem rotas do hiperespaço, mas isso há centenas de anos no passado. Inclusive, a família San Tekka é muito rica por causa disso. Então, eles que descobriam rotas de planeta para planeta, tal, e eles mapeavam e vendiam isso para a República. Mas o Lor San Tekka, como a família dele é muito rica, ele acaba virando uma espécie de pesquisador e historiador de artigos da Força. Só que o ponto é, ele começa a mapear planetas que têm artefatos para justamente levar pro Luke, sabe? Artefatos, templos Jedi, holocrons. Nos quadrinhos tem aquele quadrinho que é o Rise of the Kylo Ren, a Ascensão de Kylo Ren, inclusive é um ótimo quadrinho, se você puder ler, leia. E tudo que eu estiver falando aqui de livro tal, quadrinho tal, se tiver disponível na Amazon, eu vou deixar aqui embaixo na descrição, tá bom? Se você comprar pelo meu link, que eu vou deixar aqui embaixo na descrição, qualquer coisa que você comprar na Amazon entrando por ele, você me ajuda bastante. Vê uma pequena porcentagem pra mim que me ajuda a manter o canal funcionando, tá? Então eu vou deixar um monte de livro aqui, tudo que eu for citando eu vou deixar aqui embaixo. Mas no quadrinho Ascensão de Kylo Ren, no começo do quadrinho, o Lor San Tekka acha um templo Jedi antigo, que na verdade é o posto avançado de Elphrona, lá da Alta República. Então esse posto avançado tem mais de 200 anos. E ele leva o Luke e o Ben até lá. Entende isso que eu tô falando? Então, essa corujinha, essa personagem, ela mapeia planetas, mapeia rotas do hiperespaço, porque é algo meio que já conhecido. Tipo, os San Tekkas fazem isso, inclusive mapeavam planetas da Força, no caso, o Lor San Tekka. Mas aí a gente entra de novo em Velha República. Lembra que no vídeo passado nós ficamos com essa dúvida, porque eles falam Velha República nos créditos ali das crianças, só que a gente não sabia muito bem se eles estavam falando da República das prequels, né, dos filmes 1, 2, 3, ou da Velha República, aquela coisa mais de 1000 anos no passado, dos jogos, tal, dos livros. Mas agora é basicamente confirmado que eles estão falando da Velha República mesmo, mais de 1000 anos no passado, 4000, 5000 anos no passado. Por quê? Porque ela fala que, primeiro, Atiatin era um planeta escondido da Velha República. Existiam 9 planetas que foram escondidos por algum motivo, por ter alguma coisa especial. Ela não fala o que cada um deles tinha, mas cada um tinha um motivo para ser escondido, entende? Eles foram propositalmente escondidos. Ela até tem ali uma pintura, que é quase um mapa, uma coisa antiga, um pergaminho, sabe? Sei lá, aquilo lá, um tecido. Coisa que em Star Wars não é muito comum, porque a gente vê muito holograma, muito até livros antigos, mas aquela coisa de tecido já deixa claro que aquilo ali é muito velho. Mas a Atiatin foi o único desses planetas que não foi destruído, não sabemos por quem, nem por quê, e nem por que ele foi escondido. Tem alguma coisa a ver com o dinheiro ali, provavelmente, mas quando ela pergunta para as crianças onde é o planeta mais próximo, tal, para ela conseguir mapear Atiatin, né, pegar referências, as crianças falam que elas estudaram planetas como Coruscant e Alderaan. E a própria Kim fala, né, peraí, Alderaan, vocês não viram a guerra, né, vocês perderam a guerra, porque Alderaan foi destruída lá no filme 4, lembra? O começo do primeiro filme de Star Wars é literalmente o Tarkin e o Vader destruindo Alderaan na frente da Leia, para ela entregar a base dos rebeldes. Então Alderaan foi destruída, só que o ponto é, elas estudam Alderaan porque aquele lugar onde elas estão tá meio que parado no tempo, sabe? Eles só estudam coisas antigas. E Alderaan e Coruscant são dos planetas fundadores da Velha República. Inclusive, ela fala que aquele mapa ali é meio que da Proto-República, dando a entender que é uma coisa tipo, quando a gente coloca proto antes da palavra, é tipo um protótipo, um começo daquilo. Então, aquele mapa é do começo da República, ou do antes ali do começo da República, tipo, o projeto mesmo. Então, como Atiatin tá parado no tempo, eles estudam os planetas fundadores. Não só esses dois, tem outros, mas são os dois principais, o que aumenta bastante a carga de Alderaan, né? Alderaan não era só um planeta rico e influente, era um dos fundadores da República, mesmo que seja da Velha, depois foi reformado, mas são dos fundadores da República. Por isso que eles tinham um grande nome também, grande importância. Quando eles vão falar com a Kim, ela chama ali a Nova República e ela fala que ela tá com o Jack Scarlatti, ou Crimson Jack. Isso é mais uma coisa interessantíssima que se você acompanha o canal Nord Domingues, você já tava ligado, porque na semana passada eu lancei um vídeo sobre 5 piratas que poderiam aparecer em Skeleton Crew, e lá nós falamos sobre o Crimson Jack, ou Jack Scarlatti. Jack Scarlatti é um personagem dos quadrinhos lá dos anos 70, logo no comecinho de Star Wars mesmo, e ele é basicamente um inimigo do Han Solo. Ele é um pirata que começa a tentar ferrar a vida do Han Solo, por exemplo. Ele rouba a recompensa do Han Solo pós-filme 4, né, após a Batalha de Yavin. Ele sequestra a Leia e pede uma grana
pra Aliança Rebelde, ele rouba também uma nave do Império, ele faz uma aliança com os Hutts e ele acaba meio que focado no Han Solo pra arrancar todo o dinheiro que o Han Solo conseguir. Inclusive eles duelam no espaço e o Jack morre, né? O Han Solo mata ele. Isso lá no antigo Legends, que é todo aquele material que foi tirado da linha do tempo pós-compra da Lucasfilm. Só que nos quadrinhos atuais, o Jack Scarlat já tinha sido canonizado. Ele aparece na minissérie em quadrinhos do legado da Halcyon. A Halcyon é uma mega nave que era um hotel em Star Wars. Eles lançaram justamente esse quadrinho para casar com o lançamento do hotel de Star Wars. A Halcyon então era como se fosse o hotel que a gente podia se hospedar, aqui fechou, né, o hotel, mas era basicamente o mesmo lugar dentro e fora do mundo imaginário. E nesse quadrinho o Jack Scarlat está trabalhando com a Primeira Ordem, que a gente tá ali na época das sequels, e ele tá tentando pegar um espião da Resistência para a Primeira Ordem. Então basicamente, sei lá, rolou um retcon, porque o Jack Scarlat já existia, ou o George Nanawood pode ter roubado esse nome, porque, bom, a gente viu nesse episódio confirmado que ele era o Capitão Silvo, ele é o George Nanawood, e ele já foi Jack Scarlat, então ele é um cara que ele mente o nome dele. Então pode ser que Jack Scarlat seja o nome de 2 personagens, ou que realmente rolou um retcon mesmo, mas eu acredito que não, eu acho que ele tá roubando esse nome na moral. E tivemos X-Wing da Nova República, a Nova República aparecendo pelo menos pra dar um salve ali. Eu tava achando meio esquisito eles não terem feito muita coisa, mas eles não querem atirar numa nave com crianças. Mas agora, pelo menos, a gente sabe que a Nova República sabe que o Jack Scarlat tá zanzando por aí com um grupo de crianças. E falando sobre Nova República, na verdade sobre República, os pais das crianças ficam indignadas que nada pode ser feito porque elas saíram da barreira. Inclusive o próprio droid fala que, bom, não tem muito o que fazer, a gente não pode se comunicar com o mundo lá fora. Entrando naquilo que a Corujinha falou, né? Mano, eles estão selados, afastados e foram propositalmente afastados porque eles estavam escondendo alguma coisa que provavelmente é esse grande tesouro. Um easter egg bem interessante é aquele cara que o George Nanawood conversa quando ele tá saindo daquele lugar dos droids. E nos créditos eles colocam que quem faz a voz do Benjar é o Alfred Molina, o Dr. Octopus. Eu não reconheci a voz dele, mas, cara, é muito bom saber que Alfred Molina está em Star Wars. Como eu falei no começo do vídeo, eu me diverti bastante com esse episódio. O personagem do George ainda, sei lá, tá meio esquisito pra mim, mas eu acho que é proposital. Mas adorei a Kim, é uma excelente personagem. Deu pra ver mesmo que ela é muito honesta, mas ela tá metida com bandidagem, porque, bom, ela é amiga do Jack Scarlat, então alguma coisa mais criminosa essa personagem fez. Eu queria que essa amiga do George, apesar da personagem ser boa, fosse a Maskanata. Eu tinha quase certeza que era a Masca, quando ele falou, tipo, eu conheço uma amiga que manja muito de rotas no hiperespaço. Falei, mano, vai ser Takodana, vai ser a Maskanata. E não era, mas tudo bem, pode ser que apareça ainda. Temos mais alguns episódios, mais 5 episódios para ser mais exato. Mas na hora que ele falou com as crianças ali sobre o fato dele estar sozinho, perdido, me convenceu. Talvez, cara, o George Nanawood, ele acabe se conectando com as crianças, porque me dá uma vibe de que ele é um sobrevivente. Cara, tô chutando, claro. Me dá uma vibe de que ele é um sobrevivente da Ordem 66, só que daquela linha meio Cal Kestis, sabe, do jogo Jedi Fallen Order e do jogo Jedi Survivor, ou até o Kanan, que são crianças que sobreviveram à Ordem 66 e acabaram que, tipo, foram criadas meio que como Deus, sabe? O Cal foi criado lá em Braca, que era um desmanche de nave. O Kanan virou ali uma espécie de contrabandista, meio pirata, mas mais contrabandista. Porque ele meio que foi o que aconteceu, tipo, porque eles tinham, sei lá, 10, 12 anos e do nada acabou a Ordem Jedi e eles tiveram que se virar. Me dá a impressão de que o George Nanawood meio que se identificou com as crianças, tipo, mano, são um bando de crianças perdidas na galáxia, agora eles vão ter que sobreviver de algum jeito. Me deu essa impressão, mesmo que depois ele faça um trato com as crianças ali, de voltar pra Tiatin, trabalhando pra elas. Talvez esse caminho pra esse segmento. Faz sentido, assim, a idade meio que bate. As crianças ainda estão impecáveis, eu adoro as 4, quando elas começam cada uma a fazer sua função ali, meio que como uma tripulação mesmo, porque Skeleton Crew, esse termo, em inglês, ele é meio que usado pra o mínimo de pessoas necessárias pra manter um barco, tipo uma tripulação esqueleto, é tipo, mano, tem 4 pessoas e elas são o necessário, não tem nada mais, nada menos, é algo precário, mas que funciona, então já deu essa impressão, tipo, faz isso, faz aquilo, atira, usa o hiperespaço, eles já estão ali funcionando como uma espécie de tripulação. E agora, pelo menos, eles conseguiram mapear, ou de certa forma, chegar muito perto de mapear onde a Tiatin pode estar escondida. E vale lembrar que o Brutus, que é o capitão que aparentemente manda em Porto Borgo, né, eles falam até sobre julgamento e tal, então ele basicamente é o prefeito do lugar ali. Ele colocou uma recompensa pelo George e pelas crianças. Então agora vai começar a pipocar caçadores de recompensa. E ó,
temos um Mandaloriano que trabalha com recompensas, hein? Não que ele vai caçar o George e as crianças, porque a gente viu que agora ele tá trabalhando com a Nova República, mas que pode ajudá-los, que vai receber o sinal, pelo menos, da recompensa. Não sei se eles colocariam o Mandaloriano na série, mas seria interessante, hein? É um caçador que a gente conhece. Tem outros também, mas esse a gente conhece bem. Mas acredito que não, tá? Acredito que não. É só uma teoria que veio na minha cabeça agora, mas não acredito que role. Mas seria interessante se rolasse, vai, falar sério. E agora é a sua vez, cara. Comenta aí embaixo o que você achou do episódio 3 de Skeleton Crew. Você curtiu? Você não curtiu? Tá achando divertido? Tá achando mais ou menos? Comenta aí embaixo. As minhas redes sociais eu vou deixar aqui na tela. Me segue no Twitter e no Instagram, é Norte Domingues em tudo, porque eu sempre comento as coisas lá primeiro, tá? Então me segue por lá. E eu vou te fazer um convite, cara. Eu tenho um canal secundário chamado Norte Domingues Lab, que eu sempre vou deixar aqui na tela no final e na descrição. E lá eu tô comentando outros filmes, outras séries fora de Star Wars, referente à cultura pop. Por exemplo, eu tô fazendo um podcast bem legal, cara, sobre Duna, a Profecia, a série nova de Duna. Tá muito legal, tá muito interessante, tá saindo toda semana, tá bem legal de acompanhar a série. Então se você acompanha Duna, ou quer acompanhar Duna, ou quer mesmo só um outro canal de cultura pop apresentado por mim, se inscreve no canal Norte Domingues Lab, tá bom? Me ajuda bastante. E claro, se inscreve nesse canal aqui, deixa o like, compartilha esse vídeo nas suas redes sociais, me ajuda bastante. Tem um sistema novo aqui embaixo no YouTube chamado Hype, que no celular é assim que funciona. Eu não sei como é que funciona no computador, mas no celular tem a aba de comentários. Se você jogar pro lado, você vai ter uma parte ali de hypar. E aí você pode estar dando hype aqui pro canal, que você vai ranquear a gente numa outra categoria, que é para ajudar canais menores, entende? Então se puder dar um hype aqui nesse vídeo, me ajuda bastante. É isso então? Espero aqui na live, tá bom? Quinta-feira agora, 7h15, aparece aqui na live pra gente bater um papo sobre Skeleton Crew. E não perde os outros vídeos da semana que, mano, tem muita coisa rolando, tanto nesse canal aqui, quanto no Norte Domingues Lab, tá bom? Muito obrigado por ter me ouvido até agora, te espero aqui no próximo vídeo, valeu, falou, tchau!